A partir de agora você está convidado a conhecer o ponto de cultura Freguesias Litorâneas de São José do Norte e conhecer o folclore e a cultura da região litorânea que deu origem ao Rio Grande do Sul. Freguesias Litorâneas! Fica meio assustado, não para de assobiar. Aponta uma olhada, com medo de não levar. E diz que vai se benzer e vai fazer um saravá. O Instituto Histórico e Geográfico de São José do Norte é uma instituição não governamental que foi fundada no ano de 2000 por um grupo de amigos de uma família que se reuniu com o intuito de preservar parte da história e da cultura do município de São José do Norte. Nós aqui já fomos palco de disputas entre as coroas ibéricas de Portugal e Espanha, no século XVIII. Posteriormente fomos palco de combates da própria Revolução Farroupilha, onde essa casa onde nós estamos é uma testemunha muda do acontecimento, onde aqui em frente houve um dos combates mais sangrentos da Revolução Farroupilha, na madrugada de 16 de julho de 1840. Então nós formamos, através de uma coleção particular do seu Orlandino Machado, na localidade do Capão do Meio, e também de uma coleção particular minha, que eu fui juntando ao longo dos anos, de formarmos o museu da cidade. Porque São José do Norte, que tem a sua data de fundação em 1725, e com todo esse contexto histórico, cultural, com esse patrimônio material e imaterial, impossível que nós tivéssemos um museu na cidade. Então o Instituto Histórico se reuniu, esse grupo de pessoas se reuniu para fundar essa instituição, e aí fundamos o Museu do Combate Farroupilha de 16 de julho de 1840. Então o Instituto ele fomentou a criação de um Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural na cidade. A partir daí nós tivemos a nossa lei de tombamento municipal, que não existia. Então nós conseguimos fazer os primeiros tombamentos, que foi a Igreja Matriz, o Sobrado dos Imperadores, construção do final do século XVIII, e por aí então se teve um outro avanço. Preservar o patrimônio histórico não era simplesmente para contemplação, e sim para o seu desenvolvimento socioeconômico através do turismo cultural, enfim, de outros segmentos, do próprio segmento da indústria do restauro, até que surgiu o edital da rede de pontos de cultura. E nós fizemos o projeto, né? Montamos o projeto, fomos contemplados, né? Conseguimos estender com mais um grupo de pessoas a busca pelo patrimônio e pela preservação do patrimônio imaterial, que são as manifestações de origem afro-açorianas do litoral, que aí o projeto contempla ações na cidade do Rio Grande, especialmente nas ilhas, em São José do Norte, em Tavares e Mostardas. Até porque São José do Norte, Tavares e Mostardas foram um município só até 1983. Então não se tinha como preservar só o patrimônio material de São José do Norte sem mencionar Tavares e Mostardas, que é a mesma família, o mesmo povo, a mesma cultura. Conseguimos nos reunir novamente com os tropeiros do Divino Espírito Santo, manifestação também de origem açoriana da antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, né? Por isso o nome Freguesias Litorâneas. Nós fizemos a alusão às freguesias freguesia de São José do Norte, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, freguesia de Santo Antônio de Tavares, freguesia de São Luís Rei da França de Mostardas, né? E a freguesia de São Pedro, que é Rio Grande. A dona Neiva é uma pessoa que nos acolheu aqui no ano de 2003, quando nós começamos com as cantorias dos ternos juninos. Fizemos um encontro de cantores de terno, reunindo cantadores de terno de São José do Norte, de Tavares, né, de todo o município, para revitalizar essa manifestação de origem açoriana, que é o cantar aos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro. E nós fizemos aqui, em conjunto com a comunidade que nos acolheu, alguns encontros. Foram 3 encontros, na verdade. 3 encontros de cantadores de terno. Aí surgiu um convite da comunidade para que eu fosse festeiro. E sempre vasculhando, olhando, procurando as antiguidades, nós encontramos aqui na sacristia da igreja uma bandeira do Divino Espírito Santo. E aí eu fiz a proposta, que seria festeiro se a comunidade deixasse sair com as bandeiras, como era no passado. E a gente, em conjunto, mandamos fazer as bandeiras, a comunidade assumiu a responsabilidade, né? Fui festeiro naquele ano, participei outros anos e depois então eu me retirei por questão de trabalho,
e a comunidade seguiu. A comunidade detém hoje esse patrimônio imaterial, que é os tropeiros do Divino Espírito Santo, que é um grupo de homens que sai a cavalo, de casa em casa, levando a proteção do divino e recolhendo os donativos para a festa que é realizada dias após. Um dia divertido, né? Sempre bem recebido. Recorda, né? Dia que sai os companheiros, sempre bem recebido nas casas. Passa o dia divertido. Agora temos companheiros aí, conterrâneo aqui, alguns já se foi, né? Eu sou companheiro dele, né? Acompanha ele. Fernandinho me tornou nesse compromisso. E o churrasquinho aquele lá na tua casa? Tem que sair de novo, né? Essa manifestação ela consiste numa ritualística da seguinte forma: são um grupo de 4 ou 5 homens a cavalo, 2 vão portando as bandeiras, uma bandeira branca e uma vermelha. A branca é entregue à dona da casa e a vermelha ao dono da casa. Vai o alferes, que é o festeiro, com a bolsa para recolher os donativos, e juntamente vai o tamboreiro. O tamboreiro vai batendo o tambor, anunciando a chegada das bandeiras, que imita uma batida militar do século XVIII. E essa comunidade assumiu uma comunidade tradicional, onde nós tivemos no sítio arqueológico que foi a antiga freguesia do Estreito, da segunda metade do século XVIII, foi soterrada pelas areias, como a gente falou, foi reconstruída pela sua comunidade e que ela detém uma tradição, uma religiosidade e agora não, já há alguns anos, assumiu o compromisso de valorizar o seu patrimônio material. E é isso que essa comunidade faz. Essa comunidade que a gente tem um grande respeito e que tem que ser reconhecida como patrimônio cultural do município. Já é popularmente, mas tem que ser reconhecido juridicamente, com uma legislação que ajude, que dê apoio, porque é uma comunidade de seburicultores, né, de pescadores, que dê esse apoio, esse aporte para que consiga ter o seu patrimônio cada vez mais preservado e mais valorizado. Eu tenho desde criança esta fé, esse amor por ser católica, que a gente recebia em casa da nossa avó. A partir de agora você está convidado a conhecer o ponto de cultura Freguesias Litorâneas de São José do Norte e conhecer o folclore e a cultura da região litorânea que deu origem ao Rio Grande do Sul. Freguesias Litorâneas! Fica meio assustado, não para de assobiar. Aponta o mal olhado, com medo de não levar. E diz que vai sem desejo e vai fazer um saravá. O Instituto Histórico e Geográfico de São José do Norte é uma instituição não governamental que foi fundada no ano de 2000 por um grupo de amigos, de uma família, que se reuniu com o intuito de preservar parte da história e da cultura do município de São José do Norte. Nós aqui já fomos palco de disputas entre as coroas ibéricas de Portugal e Espanha, no século XVIII. Posteriormente fomos palco de combates da própria Revolução Farroupilha, onde essa casa onde nós estamos é uma testemunha muda do acontecimento, onde aqui em frente houve um dos combates mais sangrentos da Revolução Farroupilha, na madrugada de 16 de julho de 1840. Então nós formamos, através de uma coleção particular do seu Orlandino Machado, na localidade do Capão no Meio, e também de uma coleção particular minha, que eu fui juntando ao longo dos anos, de formarmos o museu da cidade. Porque São José do Norte, que tem a sua data de fundação em 1725, e com todo esse contexto histórico, cultural, com esse patrimônio material e imaterial, impossível que nós tivéssemos um museu na cidade. Então o Instituto Histórico se reuniu, esse grupo de pessoas se reuniu para fundar essa instituição, e aí fundamos o Museu do Combate Farroupilha de 16 de julho de 1840.
Então o Instituto ele fomentou a criação de um Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural na cidade. A partir daí nós tivemos a nossa lei de tombamento municipal, que não existia. Então nós conseguimos fazer os primeiros tombamentos, que foi a Igreja Matriz, o Sobrado dos Imperadores, construção do final do século XVIII, e por aí então se teve um outro avanço. Preservar o patrimônio histórico não era simplesmente para contemplação, e sim para o seu desenvolvimento socioeconômico através do turismo cultural, enfim, de outros segmentos, do próprio segmento da indústria do restauro, até que surgiu o edital da rede de pontos de cultura. E nós fizemos o projeto, né? Montamos o projeto, fomos contemplados, né? Conseguimos estender com mais um grupo de pessoas a busca pelo patrimônio e pela preservação do patrimônio imaterial, que são as manifestações de origem afro-açorianas do litoral, que aí o projeto contempla ações na cidade do Rio Grande, especialmente nas ilhas, em São José do Norte, em Tavares e Mostardas. Até porque São José do Norte, Tavares e Mostardas foram um município só até 1983. Então, não se tinha como preservar só o patrimônio material de São José do Norte sem mencionar Tavares e Mostardas, que é a mesma família, o mesmo povo, a mesma cultura. Conseguimos nos reunir novamente com os tropeiros do Divino Espírito Santo, manifestação também de origem açoriana da antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, né? Por isso o nome Freguesias Litorâneas. Nós fizemos a alusão às freguesias freguesia de São José do Norte, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, freguesia de Santo Antônio de Tavares, freguesia de São Luís Rei da França de Mostardas, né? E a freguesia de São Pedro, que é Rio Grande. A dona Neiva é uma pessoa que nos acolheu aqui no ano de 2003, quando nós começamos com as cantorias dos ternos juninos. Fizemos um encontro de cantores de terno, reunindo cantadores de terno de São José do Norte, de Tavares, né, de todo o município, para revitalizar essa manifestação de origem açoriana, que é o cantar aos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro. E nós fizemos aqui, em conjunto com a comunidade que nos acolheu, alguns encontros. Foram 3 encontros, na verdade. 3 encontros de cantadores de terno. Aí surgiu um convite da comunidade para que eu fosse festeiro. E sempre vasculhando, procurando as antiguidades, nós encontramos aqui na sacristia da igreja uma bandeira do Divino Espírito Santo. E aí eu fiz a proposta.